Dieu vous bénisse et qui bénisse beaucoup les directeurs de chant. Deus abençoe e que Deus abençoe o diretor dos hinos. Que nous lisons dans Apocalypse chapitre 1er Estamos a ler em Apocalipse capítulo 1 et puis ce sera Colossiens chapitre 1 verset 15 depois leremos ao 1 Colossenses capítulo 1, versículo 15 et puis Apocalypse chapitre 5. e depois Apocalipse capítulo 5. Apocalypse chapitre 1 Apocalipse capítulo 1, verset 8 versículo 8, et puis 17 et 18. depois 17 e 18. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Verset 17. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 17 e 18. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Colossiens chapitre 1er verset 20. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as coisas estão na terra como as coisas estão nos céus. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliam no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentares santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendo ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Apocalypse chapitre 5, Apocalipse capítulo 5, verset 1. versículo 1. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos.
E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Alors, faisant, nous allons remercier votre prière. Nós temos agradecimentos antes de orarmos. Frère Paradoxe, comme vous voyez, O irmão Paradoxo escreveu assim: Tondi Nzambe ya Malachikata, ele agradece ao Deus de Malaquias 4 Ndenge Akangolier na maladie etungisiye, por lhe ter libertado da doença que lhe atormentava. pe atondi pe basantu nyonso ya Sabino Kenyo bapriaki mpona ye. E também agradeceu a todos os santos de Sabino Quinion que oraram a favor Nzambe dele. apambola bino, Que Deus os abençoe. apambola bao bavisitaki ye E physiquement. que abençoe também os que lhe visitaram Frère fisicamente. Emekama alobi atondi nkolo ya Malachikata, O irmão Emekama disse que agradece a Deus de Malaquias 4 po asala na kati ya bomoi na ye, e pelo que ele fez na sua vida. aperdaki ye document na ye permis de conduire na billet d'identidade, Tinha perdido a sua carta de condição e bilhete de identidade. ezalaki badocument originaux, E eram documentos originais. me na grâce ya Nzambe aretrouve yango. E pela graça de Deus recuperou. Abi Nzambe apambola bandeko tu bapansaki mpona ye na mabondeli. E disse que Deus abençoa todos os irmãos que pensaram para ele em orações. Guy Gérard azaki éprouvé, Irmão Gui Geraldo, que estava alobi enlutado, atondi bandeko nyonso ayaki koasiste ye disse que agradece a todos os irmãos que vinham lhe assistir na épreuve oyo ntango apesaki papa na ye. na prova que ele tinha perdendo o seu Ye pai. bokontinue kosoutenir na mabondeli mpe kosoutenir famille na Ele mabondeli. disse que continue a lhe sustentar em orações, e ele e a sua família. Pe toti mito na se mpona bondeli. Assim que lhe demos as cabeças para orarmos. Seigneur notre Dieu, Senhor, nosso Deus, toi le créateur de toutes choses, tu o Criador de todas as coisas, toi l'auteur de vie tu o autor da vida et donateur de tout don excellent. e doador de todos os excelentes Nous te dons. sommes reconnaissants pour ta grâce envers nous. Nós somos gratos pela tua graça Tu étais conosco. avec nous le mercredi, jeudi, vendredi ici. Estavas conosco aqui quarta, quinta e sexta-feira. C'est vrai que ce n'était pas nos propres efforts qui ont enduré tous ces moments-là. É verdade que não eram nossos esforços que conseguiram sustentar Mais esses nous croyons momentos. que réellement l'heure était venue du ciel. E acreditamos que a ajuda tinha vindo dos céus. Puisque l'homme naturel ne supporte pas ta présence. Porque o homem natural não suporta a tua presença, Mais tu as envoyé ton Saint-Esprit Père Céleste mas tens enviado o teu Espírito Santo, qui a Pai prié Celestial, avec nous pendant 3 jours ici. que orou conosco durante 3 dias Et aqui. nous te disons merci pour cela. E dissemos-te obrigado por Quand nous isso. prions, nous sommes en train de s'aimer. Porque quando oramos, estamos a semear. C'est ce que ta Bible nous a appris. É o que a tua Bíblia nos C'est ce ensinou. que ton prophète ici nous a enseigné. E é também o que o teu profeta nos Au ensinou. temps de Dieu, nous allons récolter avec toi tout ce que nous avons semé. Que là. no tempo de Deus vamos acolher o que nós semeamos. Voilà pourquoi Jésus avait dit ceci. Por isso Jesus tinha dito Tout ce assim: que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. todo o que pedires em oração, acredite que já tenha Et vous recebido. le verrez s'accomplir dans vos vies. E verão isso cumprir-se na Nous vossa avons vida. encore demandé de nous ramener encore ici le dimanche Também tínhamos pedido nos levar de volta aqui domingo et d'adorer avec nous, Seigneur e de Dieu. adorar junto conosco, Senhor Et Deus. tu nous as gardés depuis les jours passés Nos guardaste dos dias passados et tu nous as encore amenés ici. e nos levaste outra vez Merci aqui. Père Céleste pour cela. Obrigado, Pai Celestial, por Merci isso. pour tout ce que tu as fait pour tes enfants. Obrigado por tudo que tens feito por Ceux teus qui étaient filhos. malades, tu les as guéris, Père. Os que estiveram doentes, os Qui curaste. avaient perdu les documents, tu les as assistés, Os que Seigneur. perderam documentos, os Ceux qui assististe. étaient affligés, touchés, éprouvés, tu les as consolés. Os que estiveram aflitos, tocados, são Et consolados. nous sommes reconnaissants pour E cela. somos gratos por isso. Maintenant, nous avons lu ta parole, Seigneur. Agora lemos a tua palavra, Nos Senhor. cœurs sont assoiffés de quelque chose, tu le sais. Nossos corações têm sede de algo, tu Alors, sabes. sans toi, nous ne pouvons rien faire. Porque sem ti não podemos nada Bénis fazer. cette portion de l'Écriture. Abençoa esta porção da Escritura. Descends, oh Dieu, donne-nous le contexte. Dessa, oh Deus, e dê-nos contexto. Bénis ton peuple qui est assemblé tout autour de cette parole qui a prévu dans ce temps de la fin. Que o teu povo que ajuntou-se à volta dessa palavra que choveu nesse Et tempo de tarde. envoie l'onction de l'heure pour nous
alimenter. e envia a onça da hora para nos alimentarem. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, inutile de te dire que je suis incapable, moi et mon frère, não é preciso te dizermos que somos incapazes, eu e meu irmão, car tu le sais, Seigneur. porque tu sabes. Mais ce que nous te demandons maintenant, Seigneur, Mas o que te pedimos agora, de Senhor, nous mettre à côté pendant ce temps, é de nos pôr de lado durante esse que tempo, toi tu puisses te mouvoir, oh que Dieu, tu possas te mover, Senhor pour Deus, parler à ton peuple. e falar a teu povo. Bénis-nous, Père Céleste, bénis cet enseignement. Abençoa-nos, Pai Celestial, e este ensinamento. Bénis nos frères et sœurs qui étaient dans les voyages qui sont parmi nous, Abençoa nossos irmãos e irmãs que estiveram em viagens e que estão no nosso meio. et d'autres qui n'ont pas eu de possibilités, qui sont arrêtés par ceci, par cela, toi tu le sais. E os outros que não têm possibilidade, que estão presos em outros sítios, tu sabes. Par sur quoi nous nous recommandons à toi, Seigneur. E sobre qual nós nos recomendamos a Ti. Guide-nous, oriente-nous, Père, Guia-nos, orienta-nos, et Pai. nous puissions sentir l'énergie spirituelle du Saint-Esprit dans cette salle, Que possamos sentir a energia espiritual do Espírito Santo nessa pendant sala, que ta parole sera prêchée ici. enquanto que a Tua palavra vai ser Accorde-nous pregada aqui. toutes ces choses, Père, Dê-nos todas essas coisas, au Pai. nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Voilà, topé, si nous avons son botte, nous avons la expression. Nós agradecemos a vós todos em nome de Jesus Cristo. Tu sabia, bandeko, baye, apa na bali boso. Saudamos os irmãos que chegaram aqui pela primeira vez Tu tombe libino, boye, malamu, na kombo na kule suklesu. e vos desejamos bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Bandeko na bino en Christ. Somos vossos irmãos em Cristo. Tu adoraka William Branham te, Nós não adoramos William Branham, mais tu adoraka en kule suklesu. mas adoramos o Senhor Jesus Cristo. Donc, vous se sentir à l'aise. Portanto, estejam à vontade. Seulement Jésus a utilisé Branham Somente Jesus utilizou Branham pour nous ramener dans la Bible. para nos levar de volta na Bíblia. Bon, l'interprétation de la Bible vient au prophète. Ora, a interpretação da Bíblia vem aos profetas. William Branham a dit dernier prophète gentil. William Branham é o último profeta dos gentios. Et c'est son message qui prépare la seconde venue physique de Jésus-Christ. É a sua mensagem que prepara a segunda vinda de Jesus Cristo. Amen. Amém. Nzambe apambola bino. Que Deus os abençoe. Topesi mbote basala nzambe nyonso ozala wa. Saudemos a todos os servos de Deus que vão estar aqui. Oyo ata oti na protestant même na groupe de prière toapi vers serviteur de Dieu, que Dieu bénisse. Que mesmo se vieram de protestante, grupo de orações, como que for, vocês são servos de Deus. Que Deus os abençoe. L'essentiel est que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. O essencial é que vocês acreditem em Senhor Jesus Cristo. Ozande kona biso kati na Kristo tu yambio na komune su Kristo. És o nosso irmão em Jesus Cristo, nós te acolhemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Toto Nicolo nde asunga biso mercredi, jeudi na vendredi. Agradecemos ao Senhor como tinha nos ajudado quarta, quinta e sexta-feira, Pendant bon moment, il y a prière. enquanto que tivemos em oração. Et je remercie beaucoup l'Église pour votre obéissance. Eu agradeço muito à igreja pela vossa obediência. Vraiment, tu fanda kitambula aí, mais j'ai compris que bana nzamba kumko iba importance à prier. Na verdade, tivemos descansado muito tempo, mas compreendi também que os filhos de Deus estão a entender a importância da oração. Et il y avait beaucoup de frères vraiment que Dieu bénisse. E havia muitos irmãos que Deus os abençoe realmente. Amen. Amém. On rappelle peu sous d'abord bandeko tu parla que sur l'ordre faut passer. Vou também lembrar aos irmãos, conforme falamos sobre a ordem a vez passada, Conforme me dit que mon Christ soit à 30 minutes avant l'église. como o irmão Abraão disse que um cristão vem 30 minutos antes do culto. Et à un moment on a musique douce c'est ça pour jouer. E naquele momento, uma melodia suave toca On a beaucoup de choses na esprit, na onction. para nos levar em espírito e na onça. Alors quand on venait à ce moment-là, soit vous avez la brochure où vous priez, soit à un hôtel, vous avez mais calmement. E neste momento, tu ficas a meditar, lendo a tua brochura, ou vens aqui em frente ao horário e depois voltas sem barulho. Amen. Alors, ceux qui ont c'est-à-dire demandent la prière et communiquer, pour remettre en goût il y a wifi, tout, avant de l'état de chant à téléma. Se tens uma informação, comunicado, que seja, tu deixas isso aos porteiros antes que o diretor dos hinos pudesse subir aqui. Ce qui est directeur de chant télémi déjà, c'est-à-dire au bombier qui est nayo, on a pour amener en goût la prochaine. Se o diretor já estiver aqui em cima, tu guardas isso e levar a próxima vez. Amen. Je crois que tout le prophète est surtout béni. Eu acredito que se obedecermos tudo o que o profeta nos disse, seremos abençoados. Et maintenant, on a vraiment, 1h30.
Como eu tinha dito, vamos fazer esforços para que nossas pregações não pudessem ultrapassar em 1 hora. Pour on a dit que s'il y a des communiqués aussi, les kiming, c'est ça fatigue les gens. Vous parlez beaucoup, prédication et après, elle va aussi m'en susciter les gens. E Branham disse, se houver muitos comunicados e falas muito até cansar as pessoas, quando vir a pregação as pessoas já ficam cansadas e não conseguem captar nada. Donc on fait l'effort, on pourra tout au plus 1h30, pour abréger matin abisso. Vamos estar a fazer esforços, pelo menos 30 minutos, que conseguimos 1h30. levar a nossa pregação. 1h30. 1h30. Donc 45 minutes. Portanto, 45 minutos. Ok. Et ceux qui t'ont annoncé l'église avant, tout ça, des fois on a conseillé ça. E se vamos demorar, vamos antecipar e informar, como o irmão Branham nos recomendou, Ah, recommander c'est ça, on a recommandé ça. conforme ele recomendou-nos. Alors tout ça l'effort, donc tu vas à 10h30, vous arrivez ici à 10h, vous priez, vous lisez, et à 10h30, vous êtes les chants, vous êtes les miens, à Ankara. Portanto, que façamos esforços para que às 10h30 arranquemos com o culto. Tu vens antes, hora até que o diretor sobe aqui às 10h30. Ah, faut vraiment dire que c'est mieux de faire quelque chose de consistant, de direct, mais un peu court, pour tout, à Simba. Como Abraão disse, é melhor trazer algo consistente, mas que é curto, para as pessoas poderem pegar no sentido. Au lieu de continuer à dire des bonnes choses, beaucoup de bonnes choses, jusqu'à 15h, mon à Simba, la passe. Em vez de continuarem a falar muito das boas coisas, até 15 horas as pessoas não assimilarem nada e vão assim. Amen. Et le pape vient de recommander votre sala effort, c'est nous surtout. E como o profeta que recomendou isso, vão fazer esforços. Amen. Amém. Voilà, alors, on a communiqué sur Bandeko, tout ça qui n'a pas encore, première fois, parce que ça dit le frère homme d'affaires, Bandeko Bassi va travailler à vous se préparer, on a ma solo tout sur aqui. Os irmãos que tivemos aqui outra vez na reunião dos homens de negócios e mulheres que trabalham e fazem negócios, e se preparem já para a próxima reunião. Dans la bande, tu veux que la dimanche, les après, Penso que poderíamos ficar no próximo domingo, se Deus quiser. Amen. Amém. Voilà, tout ça, on a sur la restitution de l'arbre de l'église, ou l'arbre de l'épouse, oui. Temos o ensinamento que estamos a ver sobre a restituição da árvore esposa. Et tout le monde qui première partie, deuxième, troisième partie. Vimos a primeira parte, a segunda e a terceira. Et c'est que tout le monde a les 4 insectes. Agora vamos ver os 4 insetos. Et tout le monde qui est un insecte, a dévoré la doctrine. E chegamos ao inseto que come a doutrina. Donc, a le doutrina. gelec qui dévore l'écorce. Portanto, a locusta que come a casca, Qui dévore l'écorce c'est la doctrine. que come a casca, que é a doutrina. Et la vie de Dieu passe au travers de la doctrine. E a vida de Deus passa através da doutrina, On a eu à atteindre chaque croyant dans l'église. para poder atingir cada crente na igreja. C'est quand même la mingi importance de la doctrine dans l'église. Já explicamos várias vezes aqui na igreja a importância da Tout ce que nous doutrina. faisons, toute prédication, toutes nos chansons, tourne autour de notre doctrine. Tudo quanto podemos fazer, pregações, canções, gira à volta da nossa doutrina. Amen. Amém. Et on dit que la doctrine, c'est la colonne vertébrale de l'église. E Branham disse que a doutrina é a coluna vertebral da igreja. C'est-à-dire que ce sont les principes que nous devons soutenir, que défendre. Portanto, são princípios que nós sustentamos. C'est ça la doctrine de l'église. Aquela que é a doutrina da Et igreja. Abraham dit que toute église qui n'a pas de doctrine, cette église-là n'existe pas. E Branham disse toda igreja que não tem doutrina, esta igreja não existe. Puisque nous sommes rassemblés aussi autour des principes que nous soutenir. Porque somos ajuntados também à volta dos princípios que nós devemos sustentar. Alors maintenant, le gelec dévore la doctrine. Agora o locusta come a doutrina. C'est-à-dire il dévore la véritable doctrine. Portanto, ele come a verdadeira doutrina. Et tout le monde qui était dans Matthieu, nous sauté dans la Bible. E vimos que em todos os ensinamentos que estão dentro da Le sujet Bíblia, principal, c'est le Seigneur Jésus-Christ. o tema principal é o Senhor Jesus Et la Cristo. Bible dit que ceux qui montent dans la doctrine de Christ, c'était copier même motété coller à escama E côté. a Bíblia diz que não trazer-te a doutrina de Jesus Cristo, não o saúda e não come junto com C'est-à-dire, si ele. quelqu'un ne croit pas que Jésus-Christ est venu en chair, Portanto, se alguém não acreditar que Jesus Cristo tinha vindo na carne, c'est-à-dire que Nzambe atikaki lolenge na ye ya mosuni ya colonne de feu akomaki moto. portanto, que Deus tinha deixado a sua forma da coluna de fogo e que tinha tornado Si homem. quelqu'un ne croit pas cela, Abraham dit qu'il ne le reçoit pas dans ta maison. Se alguém não, L'apôtre Paul dit, não acreditar isso, o apóstolo Paulo disse, não lhe receba na tua casa. puisque l'obiko ezanini, Porque a salvação é o quê? va wana m'interprète. O Abraão me interpreta. L'obiko ezate le fait que na lingomba ba brocher na ndako. O Abraão disse, não, o facto de ter um montão de brochuras em casa. L'obiko ezate le fait de roter la photo à frère Abraham comme ça. A salvação não é o facto de olhar e assim apreciar a foto de um Abraão. L'obiko c'est de croire que Dieu a aussi
Mas a salvação é o facto de acreditar que Deus tinha deixado o céu e tinha tornado homem e tinha derramado o seu sangue. Si un catholique, Se um católico à l'église n'est pas même, il croit cela, por do lado da sua igreja e acreditar Vamos nisso, ver que Nzamba vai sauver na deuxième résurrection. Branham disse, Deus vai lhe salvar na segunda ressurreição. yo zana ba brochure belé mais zo finga makila oyo. Então que tens tantas brochuras e ofendas a esse sangue, Tu ne verras jamais Dieu. nunca verás Deus. Ça vous comprenez? Será que estão Donc entendendo? c'est ça la doctrine principale ou fondamentale du christianisme. E isto é a doutrina principal ou fundamental do cristianismo. Que Jésus-Christ est venu en chair. E Jesus Cristo veio na carne. Voilà, un autre qui dimanche passé sur la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Isso aqui iniciamos no domingo passado sobre a divindade suprema de Jesus Et Cristo. cette révélation du Seigneur Jésus-Christ, E esta revelação do Senhor Jesus Cristo c'est la révélation l'équipe à révélation non surtout. é a revelação que está acima de todas as La revelações. divinité suprême du Seigneur A Jésus-Christ. divindade suprema do Senhor Jesus Cristo. C'est la révélation qui est au-dessus de toute la révélation. É a revelação que está acima de todas as C'est ça revelações. le sujet même principal de toute la Bible. Isto até que é tema principal de toda a Bíblia. Suprême veut dire au-dessus de lui, il n'y a personne. Suprema quer dizer que acima dele não tem ninguém. La révélation suprême du Seigneur Jésus-Christ. A revelação suprema do Senhor Jesus Cristo. Comme on a qui Jean qui n'est qu'il y a Patmos. Vimos que João ia à ilha de Patmos. Et tu es basé confiance c'est cela mais bâti na Iloana. Vemos circunstâncias que fizeram com que ele Alors fosse dit, levado moi aí. Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, Disse, eu, João, vosso irmão, que tem parte convosco na au tribulação, royaume et à la persévérance en Jésus. ao Renato e a perseverança em Jesus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Teve a ilha chamada Patmos por causa do testemunho de Deus e do Senhor C'était une Jesus. île qui était isolée. Era uma ilha que estava isolada Et on y envoyait des brigands, des hommes qui étaient condamnés à la mort. e lá era levado todos malfeitados e condenados à morte. Puisqu'il y avait des scorpions et des serpents brillants dans l'île Luana. Porque havia escorpiões e serpentes nessa ilha Alors, ali. batikati Jean pour n'apprendre qu'il n'est qu'au Koufa Kuna. E levaram lá João para que ele pudesse morrer Voilà ali. pourquoi il dit que je suis votre frère. E por isso ele disse que Je eu pars sou vosso avec vous à la irmão. tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. Então parte convosco na tribulação, ao reino e a perseverança em Jesus Donc Cristo. j'étais dans cette île-là. Disse eu estive nesta Je ilha suis ali. saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Eu fui levado pelo Espírito no dia do Je Senhor. expliqué déjà Makamoyo. E já explicamos essas coisas. Quand il était maintenant entré dans l'Esprit, Agora, quando ele tinha entrado no j'ai Espírito, entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. e eu ouvi atrás de mim uma voz como o som da trombeta. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Virei-me atrás para saber qual é a voz que me Et falava. après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. E depois de ter me virado, vi 7 catistas de Et au ouro. milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. E ao meio desses 7 catistas, homem que era semelhante Vêtu ao d'une filho do longue homem, robe vestido de longo et vestido ayant une ceinture d'or sur la e poitrine. tendo o cinto de ouro sobre Sa o tête seu et ses cheveux peito. étaient blancs comme de la laine E a blanche, sua cabeça e seu cabelo era branco como lã comme de la neige. e como Les yeux étaient neve. comme une flamme de feu. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Ses pieds étaient semblables à des lérins E ardents. os seus pés eram semelhantes a latão Il avait dans reluzente. sa main droite 7 étoiles. E tinha em sua destra 7 De estrelas. sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. E da sua boca saía uma espada aguda de 2 Et filhas. son visage était comme le soleil. E o seu rosto era como o sol. Quand je le vis, Quando eu vi, j'ai tombé à ses pieds comme mort. caiu aos seus pés como morto. Moutouana Jean, mon acquis, c'est qui? Este homem que João tinha visto era Tu quem? dis que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Soubemos que era o Senhor Jesus Mais Cristo. tant où il est aqui na Mabele, Mas quando Jesus estava na Jean terra, était le disciple bien-aimé de Jésus. o João era o discípulo bem amado de Jesus Puisque Cristo. Jean dormait sur la poitrine de Jésus. Porque João dormia ao peito de Jesus. Jean péchait avec Jésus. João pregava, pescava com Jesus. Ils mangeaient ensemble, ainsi de suite. Comiam junto, assim por Et diante. qu'est-ce qui fait que tant où Jean monnaie O Jésus, que aconteceu? Que quando João viu alors que Jesus, Jean était rempli du Saint-Esprit, enquanto que João estava cheio do Espírito c'était un Santo, véritable serviteur de Dieu. era verdadeiro servo de Deus. Puisque avant, comme on a iloyo, Porque antes dele chegar a essa bazaki ilha, mafuta batokisi yango batie Jean na kati mesala ki eloko moko te. ferveram azeite e puseram ali dentro e isso não agiu sobre ele. Et babi que non, ça c'est un sorcier, totine na ila Patmos Sendo kuna. que esse é bruxo, melhor lhe enviarmos naquela ilha. Mais tanga comme na présence ya mutoyo, Mas quando ele chegou na presença babi deste j'ai homem, tombé à ses pieds comme mort. disse que eu caí aos seus pés como Il morto. n'avait plus de force. Porque ele já não tinha força. Bien qu'azala qui rempli du Bem Saint-Esprit, que ele era cheio do bien Espírito qu'il Santo. atambola ki na Yesu Christ, Bem que tinha andado junto com a ele, péché com qui na Yesu Jesus. Christ, Pregou com Jesus a Cristo. marché ki na Yesu Christ, Andou junto com Jesus il Cristo. dormait sur sa poitrine. Dormia ao seu peito. Mais tant qu'on moni mutoyo, Mas quando viu este j'ai homem, tombé à ses pieds comme mort. disse cair aos seus pés como morto. Qui est cet homme ici? Quem é este homem Bien que aqui? tu vis encore Yesu Christ. Soubemos bem que é Jesus Cristo. Amen. Amém. Tout aqui na page 75, Tivemos lido na página 75, il y a exposé exposto
Onde o irmão Abraão disse, Vous remarquerez ici que Jésus marche seul au milieu de ces églises. vocês vão remarcar aqui que Jesus anda sozinho no meio dessas Il n'y a igrejas. personne d'autre avec lui. Não tem ninguém junto com Dans ele. le verset 8, elle dit, je suis l'alpha et l'oméga. Versículo 8 diz, sou alfa e ômega. C'est-à-dire le A et le Z. Quer dizer, o A e o Z. Dit le Seigneur Dieu, Disse o Senhor celui Deus, qui est, qui était et qui vient, o que era, que está e que vem. le Tout-Puissant. O Todo-Poderoso. Awa Yesu nde aza koloba. Aqui Jesus é quem Oyo está falando. azalaki, azali pe aza koya. Quem era, quem está e quem há Oyo de na vir. nguya nyonso tu. E o Todo-Poderoso. Amen. Amém. Vous remarquerez ici que Jésus marche seul au milieu de ces E églises. vocês vão remarcar aqui que Jesus marcha só ao meio de Il n'y sempre a igrejas. personne d'autre avec lui. E não tem ninguém outro junto Il com ne ele. peut pas y en avoir car c'est lui seul qui a accompli son salut. E não pode ter, porque ele sozinho que cumpriu a sua Et salvação. comme il a racheté par son propre sang, E como resgatou pelo seu próprio sangue, elle lui appartient. ele ao pertence. Il est son Seigneur et son Maître. Ele é o seu Senhor e o seu Mestre. Elle lui donne toute la gloire. Ela lhe dá toda a Et glória. il ne partagera pas cette gloire avec un autre. E ele não vai compartilhar essa glória Il com n'y a ninguém. aucun pape avec lui. Não tem nenhum papa Il n'y a junto com aucun ele. archevêque avec Não lui. tem nenhum bicho Marie, com la mère de ele. son corps terrestre, n'est pas avec lui. Maria, a mãe do seu corpo terrestre, não está junto Il com ne ele. se parle pas en se tournant vers un père, Ele não fala voltando a olhar a um pai. car il est le Père. Porque ele é o pai. Il ne se tourne pas pour donner des ordres à un Saint-Esprit, Ele não vira para dar ordem a um car Espírito il est Santo. Dieu, l'Esprit éternel. Porque ele é Deus e o Espírito eterno. Alors que quand Jésus était sur la terre, Enquanto que quando Jesus estava sobre a quand il terra, mangeait avec Jean, quando comia junto com quand il João, mangeait avec les Pierres, quando comia il com parlait Pedro, souvent du Père. ele muito falava Mon do Père Pai. m'a envoyé. Meu Pai Le enviou. Père est plus grand que moi. O Pai é Mais maior dans la que mim. vision apocalyptique, Mas na visão apocalíptica, quand l'apôtre Jean l'a vu, quando o apóstolo João Jésus viu, ne parle pas d'un Père. Jesus não fala do Il Pai. ne parle pas d'un Saint-Esprit. Ele não fala do Il dit, Espírito voici Santo. ce que dit celui qui était, qui est, qui vient, le Tout-Puissant. Ele disse, eis o que disse aquele que era, Ah, que je está e suis que le adivinha, premier todo et le poderoso. dernier. Disse, eu sou o princípio e o fim. Salinga naze bandeli nga pesuka. Eu sou o princípio e o fim. Nazaki ne bandeli naza na continuité tina suka c'est moi. Eu estive, ao princípio, estou na J'étais continuidade mort até et o je fim. suis Sou vivant eu. au siècle des siècles. Eu estou e Alors, estou tant que vivo para Jean sempre. Monnier a coquille supporter. Quando João eu viu, não conseguiu Alors, suportar. j'ai tombé à ses pieds comme Disse, mort. eu caí aos seus pés como morto. Amen. Amém. C'est ça le mystère de la divinité suprême de É Jésus-Christ. isto o mistério da divindade suprema de Le Jesus plus Cristo. grand de tous les mystères. O maior de todos os Et mistérios. autant qui était le plus grand de tous les mystères de Dieu, Temos lido que o maior de todos os mistérios de c'est le Deus Seigneur Jésus-Christ. é o Senhor Jesus Et Cristo. Frère Branham a dit que dans Apocalypse chapitre 8, Mas Abraão disse que na Apocalipse capítulo le 8, ciel était silencieux. o céu estava silencioso. Le ciel était silencieux pendant à peu près une demi-heure. O céu estava silencioso há cerca de Et meia quand hora. Jésus était sur la terre, E quando Jesus estava sobre m'a a posé terra, qui est ma question. foi-lhe feito Alors pergunta. bien que non, en ce qui concerne le jour et l'heure, je ne sais pas. Disse o que diz respeito a dia, hora, eu não sei. Papa seul né à Yebi. Somente o Pai quem sabe. Alors beaucoup de gens pensent à un jour de calendrier par exemple. Muita gente pensa num dia de calendário. Par exemple, le 15 mars, calendário. Jésus Por reviendra. exemplo, 15 de março, Jesus Cristo Par virá. exemple, le 30 avril, Jésus reviendra. Talvez 30 de abril, Ou Jesus virá. ainsi de suite. Ou talvez assim por Puisque diante. ce silence-là parle du retour du Seigneur Porque Jésus-Christ. esse silêncio fala do regresso do Senhor Alors Jesus ça Cristo. parle de la date du retour de Christ. Portanto, isso fala da data do Alors si vous voulez regresso do parler ou Cristo. prêcher sur ce silence-là, pensez encore à la date où Mokolo Yesu akoya. Portanto, se queres falar desse silêncio, me dá sua data no dia que Jesus virá. Amen. Amém. Allons un peu petit à petit Vamos devagarinho. et je crois que Dieu nous aidera. Creio que Deus vai nos ajudar. Vous remarquerez ici que Jésus marche seul au milieu de ces églises. Vamos remarcar aqui que Jesus anda só no meio dessas Il n'y a sete igrejas. personne d'autre avec lui. Não tem ninguém junto Il com ne peut ele. pas y en avoir car c'est lui seul qui a accompli son salut. E não pode ter porque ele sozinho que cumpria a sua Comme salvação. il a racheté par son propre sang. Como ele resgatou com seu próprio Elle sangue. lui appartient. Ela o pertence. Il est son Seigneur et son Maître. Ele é o seu Senhor e o seu Elle lui mestre. donne toute la gloire. Ela lhe dá toda a Et il glória. ne partagera pas cette gloire avec un autre. E ele não compartilhará esta glória com ninguém. Frère, Dieu est bon, c'est vrai. Irmãos, Deus é bom, é verdade. Dieu, il est le dispensateur de tout don excellent. E Deus é o dispensador de todos os Mais excelentes la dons. Bible dit que je suis un Dieu jaloux. Mas ele disse que eu sou Deus ciumento. C'est-à-dire qu'il n'a partagé la gloire dans mon côté. Ele disse que não compartilha a minha glória com Je ne ninguém. peux pas permettre de adorer un être humain à part Ngai Nzambe. Eu não posso permitir que vocês adorem um ser humano para além de mim, Et Deus. Abraham a dit que tout véritable prophète de Dieu ne se laissera jamais adorer. E Abraão disse, todo verdadeiro profeta de Deus não vai deixar Tout de ser adorado. véritable serviteur de Dieu ne jamais va adorer. Todo verdadeiro servo de Deus nunca vai deixar de ser adorado. Amen. Premier commandement, Primeiro mandamento. Yoka Israël. Escuta, Israel. Ngai yawe nzambe na nazali bobele nzambe É moko. o Senhor teu Deus, só um. Liboso na ngai il n'y avait point de Dieu. Antes de mim não havia et Deus. na nsima na ngai, il n'y en aura point. E depois de mim não haverá Deus. Amen.
Amém. Il ne parle pas en se tournant vers un père, Ele não fala voltando a pai, car il est le père. porque ele é o Il pai. ne se tourne pas pour donner des ordres à un Saint-Esprit, Ele não volta para dar ordem a car Espírito il est Santo, Dieu et l'Esprit éternel. porque ele é Deus e o Et Espírito c'est sa vie eterno. qui se déverse et qui agit dans l'Église, Esse é o Espírito que se derrama e age na igreja, qui lui donne la vie. que lhe dá vida. Et sans lui, il n'y aurait pas de vie. E sem ele não haveria vida. Le salut vient de l'Éternel. A salvação veio do Senhor. Il n'y avait personne avec lui quand il a foulé l'ardeur de la colère de la fournaise ardente. Não tinha ninguém quando ele tinha pisado sobre a brasa da ira ardente. Ce n'est pas un autre, Não é outro, mais c'est lui qui a été suspendu à la croix mas era ele que era suspenso na cruz, et qui a donné son sang. que deu o seu sangue. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Ele é o chefe e o consumidor da nossa fé. Il est l'alpha et l'oméga de notre salut. Ele é o alfa e o ômega da nossa salvação. C'est-à-dire que pour notre salut, Quer dizer, para a nossa salvação, c'est lui qui me justifie, ele é quem me justifica, c'est lui qui me sanctifie, ele é quem me c'est santifica, lui qui me baptise du Saint-Esprit, ele é quem me batiza do Ele que Espírito m'amène à Santo, l'adoption. ele é que me leva à c'est adoção, lui qui m'amène à la perfection. ele é quem me leva à Et perfeição, rien n'a qu'on le venga. ele é que está me arrebatando. Donc c'est pas qu'il a travaillé à une partie pour une autre personne, non. Não é que ele trabalha dessa outra parte para uma outra Il est pessoa. l'alpha et l'oméga de mon salut. Ele é o alfa e o ômega da minha Donc salvação. on a qui n'a mokili. Sei que eu estava no mundo, C'est lui qui a touché mon cœur. ele é que tocou meu Le coração. prédicateur a prêché. O pregador C'est lui qui a pregou, pris les paroles du prédicateur, l'a enfoncé dans mon ele que cœur. tinha tomado a palavra do pregador Celui e qui a enfiou no meu converti mon âme coração. à la repentance. Ele que tinha convencido meu coração ao arrependimento. Voilà pourquoi nous avons baptême na combo na Jésus Por Christ. isso eu recebi o batismo no seu nome, William Jesus Cristo. Branham a dit, ainsi dit le Seigneur. E William Branham disse, assim diz o Senhor.